retomar a nossa leitura de Apocalipse, capítulo 14. Estamos aqui num momento de Apocalipse significativo, né? Que nós vimos dos 144 mil com o Cordeiro no Monte Sião. Gente, eu poderia, na verdade, voltar aqui e enfatizar, mas eu não vou fazer por causa da questão do tempo, e a gente né, já falou bastante, mas isso é tão importante aqui, Jesus no Monte Sião como Cordeiro, porque é uma profecia do Antigo Testamento a respeito do final do exílio e da salvação completa. Tinha a ver com o Monte Sião. Eu acho que eu cheguei a citar que eles tinham expectativa do Messias reinar do Monte Sião. Então, o que está acontecendo aqui, né, no versículo 1 a 5, é justamente o momento escatológico aonde o Messias, o Cordeiro de Deus, veio para reinar. Ele está no Monte Sião, né, e há aqui uma questão relacionada a um cumprimento de uma retomada, de uma retirada do exílio completo. Porque apesar do Israel voltar para a terra prometida, lá depois, né, do Império Babilônico, tudo, e da reconstrução de Neemias, aquela questão toda, eles ainda ficaram subjugados a outros governos. E, na verdade, havia ainda uma certa expectativa de uma libertação completa do poderio romano. E aqui em Apocalipse nós vemos isso está acontecendo. Jesus veio para isso, para cumprir todas essas profecias. E aí nós iniciamos a semana passada o versículo 6. Eu quero ler novamente do 6 em diante para a gente retomar os nossos comentários. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte. Então, o conteúdo desse evangelho, que é eterno, que caracteriza, na verdade, todo o plano de Deus para a humanidade, é justamente o quê? Temer a Deus, glorificar a Deus, caminhar com Deus, né? E aqui, então, há uma proclamação: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Já vimos isso a semana passada. Versículo 8, nós vamos iniciar os comentários daqui, mas eu quero ler. Aqui, na verdade, é o juízo. Ele não acabou de falar assim? Adore, quer dizer, glorifique porque o juízo vai chegar? No versículo 8 tem um juízo sobre a Babilônia, sobre esse sistema. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Vamos lá devagar agora aqui retomar esse momento aqui de juízo, né, forte sobre a Babilônia, sobre os habitantes da terra, sobre aqueles que estão seguindo a besta, seguindo a imagem da besta, quer dizer, aqueles que estão separados de Deus, não estão fazendo parte dos santos de Deus, não são a igreja de Deus, estão ali em lealdade a esse sistema babilônico, tá certo? Existe um juízo aqui. O que a gente viu? O primeiro anjo, o que ele fez aí? Ele proclamou o quê? O evangelho eterno, certo? Então, existe o primeiro anjo, ele faz uma proclamação do evangelho eterno. O segundo anjo, que é esse no versículo 8, o que ele está fazendo? Ele está anunciando uma destruição, a queda da Babilônia, uma desestabilização de um sistema, de um poder que está embebedando as nações ali, tá certo? E depois o terceiro anjo, ele vai pronunciar o juízo sobre os que seguem a besta. Então você tem um anjo que traz o evangelho eterno, dando a oportunidade de arrependimento. Não se arrependendo, você tem o juízo sobre o sistema que está embebedando as pessoas na prostituição, na idolatria, certo? Olha só a lógica daqui desse pedacinho.
E depois você tem os juízos daqueles que se pactuaram com a besta, que se marcaram e se tornaram propriedade dela nos seus pensamentos e nas suas ações. Então é isso que está acontecendo aqui, tá? E a gente vai ver isso com mais detalhe rapidamente aqui, né? Mas sem pular algumas questões que são importantes a gente rever aqui. Como eu disse a semana passada, esse termo caiu aqui, no grego, ele dá a intenção, apesar de estar falando de algo futuro, aquela ênfase de, como que fala? De certeza. Apesar de caiu, né? Ela caiu, mas ela vai cair. É uma questão de eu estou profetizando algo que já é certeza que vai acontecer. Tá? É uma queda, uma destruição vindoura absoluta, uma certeza absoluta que isso está prestes a acontecer com o sistema. Lembra que a Babilônia, que a gente vai ver melhor sobre ela, o que é, de onde veio, nós vamos estudar isso aqui. Afirma-se que o segundo anjo, o que ele faz ali, no versículo 8? Seguiu-se o outro anjo. O que é isso? Tem uma conexão do segundo anjo com o primeiro. Ele segue, após o primeiro anjo decretar o evangelho eterno e dar a oportunidade de chamar as nações para adorar o Criador, segue o segundo. O segundo é justamente trazendo o juízo. Trazendo o juízo que foi falado no 7. Ele foi falado assim: deem glória a Deus, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. Aí o segundo anjo traz o julgamento. Você vê como que há uma conexão da visão aqui. A linguagem que nós estamos vendo sempre vai ter algum pano de fundo do Antigo Testamento. Existe um pano de fundo de Isaías 21. Olha que interessante Isaías 21, né? Que diz aqui, pequenos trechinhos. Lá em Isaías 21, ele também profetiza a queda da Babilônia. Lá também fala assim: caiu, a Babilônia caiu. Um pouco diferente, porque aqui caiu a grande Babilônia. Mas é muito semelhante ali. E ali, a profecia da queda da Babilônia é seguida do segmento de oração assim, lá em Isaías: e todas as imagens esculpidas de seus deuses foram despedaçadas no chão. Deus, ao decretar juízo sobre a Babilônia, destrói os ídolos do sistema babilônico. Então lá em Isaías, ele estava profetizando a queda de que Babilônia? Da Babilônia, Império Babilônico, que levou os judeus para o cativeiro. Certo? Existia uma Babilônia histórica, né? Nós lemos lá sobre Nabucodonosor e todos os outros reis da Babilônia. Só que na época de João, não existia mais Babilônia. Então a palavra Babilônia em Apocalipse é uma síntese, é uma figura, também é uma metáfora de um império corrupto contra Deus, que está embriagando as pessoas na prostituição espiritual e na imoralidade e na idolatria, indo contra o Cristo, o Messias. E na época de João, quem era a Babilônia? Roma. Roma, gente, o Império Romano era a Babilônia. Tanto é que nós vamos ver que na consciência judaica, quem fazia o papel de opressor e de exilar os judeus era Roma. Na cabeça deles, Roma era um tipo de Babilônia. Então nós temos que entender que existe uma Babilônia histórica no Antigo Testamento, existe uma Babilônia simbólica no tempo de João, que é Roma, e existe uma Babilônia escatológica, que é a dos finais dos tempos, que é o sistema do mundo que é semelhante à Babilônia e a Roma, que é contrário ao Evangelho e que coloca para as pessoas as suas divindades seculares, porque nós temos que entender aqui que agora, nos finais dos tempos, os ídolos não são necessariamente feitos de barro, de madeira, de metal.
Eles têm a ver, apesar de ter uma imagem ali da besta, falando também de uma imagem, mas se você perceber, dentro do contexto de Apocalipse, existe o culto ao imperador. A idolatria está ligada à lealdade a políticos, a poderes políticos, que entram no lugar de Cristo e que tomam o coração das pessoas e a lealdade às suas ideologias de salvar o mundo. Porque era isso que o imperador se oferecia para fazer. Eu permito vocês fazerem negócio, eu permito vocês viverem, eu permito ter estrada para vocês se locomoverem, vocês têm que ser leais a mim, e quem não for, morre. É simples assim, o Império Romano era isso. Só que ele preferia não matar, porque ele queria imposto. Então o Império Romano conquistava os outros povos, oferecia algum tipo de coisas boas. Olha, eu vou trazer paz aqui para vocês também. Então você tem um sistema que um homem, um império, um poder, ele é colocado no lugar de Deus. Por isso ele é chamado de Kyrios, Senhor. Por isso os primeiros cristãos, ao chamar Jesus de Senhor, em alguns momentos, isso era uma afronta ao império. Chamar Jesus de Senhor, de Kyrios, na época deles, gente, era um ato político. Era um ato de afronta àquele que se achava o supremo Senhor da humanidade, o imperador. Ao ponto deles fazerem o quê? Templos ao imperador, culto ao imperador. Eles faziam com imperadores mortos, depois começaram a fazer com imperador vivo. Cultos a personalidades. E nós temos um grande problema, porque no nosso Brasil, culto à personalidade ficou comum, até no meio das igrejas evangélicas e do mundo gospel. Olha como é sutil, e como nós temos que entender como essas ideologias, esses sistemas vão cooptando o nosso coração. Eu vou citar aqui um exemplo básico, pode ser? Para você entender. Vocês estão sabendo, nós estamos divulgando, tem um evento em São José do Rio Preto, que chama Jesus Day. Eles estão querendo colocar ali no estádio 40 mil pessoas para louvar a Jesus, para falar de Jesus. Tanto é que as pessoas que estão organizando não estão nem aparecendo, porque eles querem que Jesus somente seja glorificado. Sabe qual é o maior problema que eles estão tendo das pessoas irem para o estádio? Não tem nenhuma personalidade famosa. Jesus não basta, entendeu? Nós estamos nesse mundo, nesse tempo. A igreja é convidada a expressar publicamente o louvor ao seu Senhor e Salvador, com 40 mil pessoas adorando a Jesus. Mas eu só vou lá se tiver alguém famoso. É exatamente isso que Apocalipse está derrubando, meu irmão. Nós não estamos entendendo que a Babilônia já está entre nós. As pessoas, elas não se movem por causa de Jesus. Elas se movem por causa do artista. Elas se movem por causa da pessoa famosa, que elas idolatram, que elas seguem, que elas cultuam e seguem o ensino, a música dela, mas não a Jesus. É a mesma coisa aqui em Penápolis. Na época que eu estava na presidência do Conselho de Pastores, aqui em Penápolis, eu batia nessa tecla, para a gente não fazer o evento do Cristo na praça, chamando gente famosa. Eu sempre falava, né? Não sei se minha mãe vai lembrar disso, eu falava, gente, faz a marcha assim. O Cristo não. O Cristo na praça é para a igreja evangélica de Penápolis, ir para a praça por causa de Jesus, por causa do evangelho, para a gente adorar, fazer um culto, sem ninguém importante lá. Como é difícil o povo entender isso, mas leva uma pessoa famosa, as pessoas vão. Então as pessoas perderam o senso da fidelidade a quem?
quem nós estamos seguindo, quem somos leais, quem representamos. Porque nós teríamos que lotar aquela praça para glorificar a Jesus, sem nome nenhum aparecer, sem ninguém importante, porque Jesus basta. Mas parece que para a igreja brasileira não basta mais. E é isso que Apocalipse está confrontando: culto a personalidades, a um sistema imoral, babilônico, idólatra de homens, que se colocam no lugar de Deus e querem uma glória que não pertence a eles. Se nós formos aplicar, é sutil. Nós vamos ver como a marca da besta vai entrando. É isso que eu falo. Ela vai cooptando a nossa mente, o nosso coração, o nosso jeito de fazer as coisas. E a pior coisa é esse sincretismo, que parece, mas não é. É a pior coisa. Meu irmão, pior do que satanismo é um falso evangelho, fazendo-se de evangelho no meio das pessoas. É pior. Porque o engano vem de uma forma sutil. O satanista não vai enganar você e a igreja. Ele vai se declarar: ó, eu sou de Satanás. O que Apocalipse está falando não é isso. Que haverá sinais, prodígios, para seduzir as nações, para enganar. Há uma sutileza. E se o nosso coração estiver tendencioso a isso, nós seremos cooptados por esse tipo de coisa. Por isso que a nossa lealdade é a quem? De verdade, a Jesus, a Cristo. Por isso que aqui na igreja nós temos nos empenhado, conversei de novo esses dias, estou fazendo aplicações aqui, né? Mas eu acho que faz sentido, né? Para a gente aplicar o texto às vezes, para a gente entender como que funciona essa dinâmica de Apocalipse. Por exemplo, eu já falei algumas vezes há um tempo atrás e falei essa semana para uma pessoa que colocou para mim que está convidando uma pessoa para vir na igreja e ele começou um discipulado. E só que ele, como é uma pessoa nova, ela quer vir na igreja quando um prega, quando o outro não prega, ela não quer vir. De uma pessoa nova convertida, eu até entendo isso. Porque há uma identificação com algumas pessoas, é normal. Tem pessoas que quando eu prego, se identificam com o meu jeito de pregar. Tem pessoas que quando a pastora Cristina prega, se identificam com o jeito dela. Tem pessoas que se identificam com o jeito José, tem pessoas que se identificam com o jeito do pastor Rodolfo, do jeito do pastor Cleverson. Tem gente que se identifica muito com o pastor Cleverson. Até alguns que vieram de pessoas que ele tem contato, e há uma identificação. Isso é normal. Eu também tenho pessoas que, para mim, eu me identifico com o jeito da exposição. É normal, é uma questão humana. Agora, eu não ouvir a voz de Deus só porque o outro, que eu não gosto do jeito dele falar, eu não conseguir receber a palavra de Deus, aí não, o negócio está confuso. Porque nós estamos conectados a uma pessoa, não mais a palavra de Deus. Isso eu tenho exercitado comigo. Eu tenho pessoas que eu tenho dificuldade, o jeito de pessoas ouvir, mas quando a pessoa prega a palavra, e é uma palavra exposta de Deus, eu falo: Deus, eu quero ouvir a sua voz, porque a palavra está sendo pregada. Não importa se é um jeito que eu gosto ou não, porque é uma coisa minha, é um problema meu. Deus usa a pessoa daquele jeito. E eu tenho que ser maduro para entender isso, porque senão o meu coração não está mais conectado à voz de Deus, à palavra de Deus, mas a pessoas. E nós, porque o pastor lá cometeu um erro, realmente o pastor cometeu um erro, é algo grave, é ruim, influencia a igreja, lógico, mas ele não pode deixar Jesus. Ele tinha vida com quem? Compromisso com quem? Entregou a vida para quem? Entende o que eu estou falando? A aliança é com Jesus. Então essa realidade é importante, porque é o sistema babilônico cooptando a lealdade do coração das pessoas. E Apocalipse há um juízo contra esse sistema. Há um juízo contra todo esse poder
idólatra, né? Então, a Grande Babilônia é uma expressão também usada no Antigo Testamento, quando Nabucodonosor, olha só o que ele fala, em Daniel ele fala assim, olha, o Nabucodonosor estava lá, né? Um reinado enorme, né? Um poder, foi um império, antes do Império Persa. Aí ele chega e fala assim, não é esta grande Babilônia que edifiquei? Pela força do meu poder. Olha o que o imperador se sentindo Deus. E para a glória da minha majestade. A gente já sabe o que aconteceu com ele, né? Deus trouxe um juízo e se tornou ele uma besta. Foi pastar no campo. Deus foi humilhar ele. Ah, você acha que isso é isso? Você não entendeu que fui eu que deixei você chegar onde você chegou? Vai pastar. Vai se tornar uma besta. A besta que você é, você vai se tornar. O animal desumano, o império bestial que você representa, você vai ficar igual. E Deus transformou Nabucodonosor numa besta. E quando ele volta à sã consciência, ele dá glória a quem? A Deus. E a Babilônia tem que cair. Que são esses sistemas que acham que eu tenho a força, eu tenho o poder, para minha glória, para minha majestade, e não entregam-se completamente à glória, à majestade, à honra do único que merece, o Rei Jesus. Esse sistema vai cair. E é o que eu estou dizendo, você percebe que isso pode entrar dentro da igreja, porque essas coisas nós vemos dentro da igreja acontecer. Nós vemos homens usando dons de Deus para seu próprio benefício, para sua própria glória, para sua própria honra, para seguidores dele. Tomando aquilo que é de Jesus. Exatamente. Eu não conheço vocês. E Pri tinha pregado. Ele não está falando que eles não pregaram. Pregaram, usaram o nome de Jesus, fizeram coisas no nome dele, mas Jesus falou, não conheço vocês. Não conheço vocês, apartai-vos de mim. Exato, exato. E é isso que nós temos que entender. Esse reconhecimento pelo povo é um tipo de glória que eu quero, de honra, que na verdade pertence a quem? Você vê Paulo querendo isso? Você vê Pedro? Você vê os discípulos de Jesus atrás disso? Paulo, o que ele queria, o reconhecimento dele pelo apostolado dele, para que ele pudesse ensinar as pessoas a sair das coisas erradas e caminhar com Jesus. Então, essa é a nossa tarefa como pastores, como líderes, seja qual ministério lá dos 5 for, é justamente a gente ensinar a igreja a caminhar com Jesus. Ensinar a igreja a amadurecer e desenvolver o ministério delas para Jesus, servindo a igreja, o corpo de Cristo, gente. Você percebe que quando a gente fala aqui, não é difícil de entender. Mas se você também percebe a bagunça que se faz em alguns momentos, com essas coisas de Deus. Usando, infelizmente, o nome de Deus de maneira errada. Agora, voltando, da mesma maneira, Roma aqui é a Babilônia, como eu disse, dos dias de João. Fugiu aqui, a palavra aqui, a técnica é epíteto, mas como que a gente chama? Quando a gente põe um apelido, é um apelido de Roma, né? Epíteto eu lembro, apelido não, estou ruim. Não. Abra comigo em 1 Pedro, para você ver que interessante, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 13. Pedro escrevendo, e lá na saudação da carta dele, né? Olha o que ele fala, ele está falando a saudação. Aí ele diz assim, olha, ele fala assim em nome de alguém, ele fala, aquela que se encontra na Babilônia. Olha que interessante, ele está falando de uma pessoa, né? Aquela pessoa que se encontra na Babilônia, que é eleita, ela manda o quê? Saudações.
E o mesmo faz o meu filho Marcos. Quer dizer, o meu filho Marcos também manda saudações. Mas peraí, que Babilônia? Se não existia mais Império Babilônico. Pedro está usando a palavra Babilônia para a cidade de Roma. Olha como na cabeça dos primeiros judeus, Roma era um tipo de Babilônia, que oprimia o povo de Deus, porque Babilônia foi o império que acabou com Jerusalém, gente. Destruiu o templo. Impôs algo sobre eles terrível. Roma é um tipo de Babilônia, ao ponto de Pedro, ao escrever assim, ó, aquela lá que está lá em Roma, manda saudações, ao invés de ele chamar Roma, ele chama de Babilônia. Porque não tinha ali Babilônia ali, tinha Roma. Então, olha que interessante, que no próprio Novo Testamento, nós já vemos o uso de Babilônia como um epíteto, né? Um apelido para Roma. Por quê? Porque é algo semelhante, o espírito da Babilônia, do orgulho, do sistema orgulhoso, você viu? De Nabucodonosor, eu fiz, eu me engrandeci, eu sou grande, a glória é minha, a majestade é minha. Esse espírito, e ainda oprimindo o povo de Deus, não considerando Deus. Roma faz isso. E Apocalipse está dizendo que o sistema político dos finais dos tempos também fará isso. Então a Babilônia é a cidade antiga, se refere a Roma e se refere ao sistema dos finais dos tempos, que já está montado no mundo aí. Ao grande sistema contrário às coisas de Deus. Fica claro, não fica agora? Acho que dá para entender aí, né? Para as outras, exato. Para representar todo esse sistema, sempre o quê? Orgulhoso, contrário a Deus, né? Que ostenta a si próprio, que quer a lealdade mais do que a Deus, cooptando o coração das pessoas, tirando ela. Então, sempre nesse sentido. E o quê? Contrário ao povo de Deus. Que é o que a gente está vendo que a besta está fazendo, a perseguição, tudo. Então, esse é o sistema que está sendo o quê? Formatado uma grande Babilônia escatológica. Que é esse governo que a gente, né, entende que será dessas duas bestas, do anticristo e do falso profeta, trazendo uma lealdade a elas nos finais dos tempos. Tá certo? Então, Roma, da mesma forma, a Babilônia, já expliquei. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. O motivo da ira aqui, né, do juízo de Deus, qual é? Versículo 8. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua... Aquela complicaçãozinha grega, gente. Deixa eu explicar uma curiosidade, né, grega para vocês, do grego. Olha que interessante. Curioso. Se eu fosse falar uma frase em português, vamos usar a palavra do vinho. Eu gosto de vinho de uva verde. Tá? Só uma frase aí. Acho que tem, não sei se tem vinho de uva verde. Suco tem, né? Eu gosto do vinho, né, de uva verde. É assim que a gente escreve em português. Eu gosto de alguma coisa. Então, há um sujeito, o verbo, objeto direto, objeto indireto. Não é assim? No grego, não existe isso. Isso é português. No grego, eu poderia falar assim, como se fala. E aí está a complicação do grego. Eu, uva verde, gosto vinho. Eu, vinho, gosto uva verde. Eu, vinho, gosto verde, uva, vinho. Tanto faz a ordem das palavras no grego. Não existe essa ordem que a gente tem no português, que o sujeito, verbo, objeto, não existe isso no grego. Está falando em grego, né? Exatamente, não existe, gente. Tanto faz a ordem das palavras. E os gregos estavam acostumados a ler, por causa do contexto, eles sabiam o que estava querendo, e por causa das declinações do sujeito, que é o que acontece aqui. Já há 3 genitivos. No grego, então, está escrito assim, ó, todas as ações bebessem, independente da ordem, lembra? Está escrito do vinho, do furor, da prostituição. A grande questão é essa.
do vinho do furor, quer dizer, é do vinho que pertence ao furor, é do vinho que tem como consequência o furor, é do vinho que tem origem no furor, é do vinho que tem como resultado o furor. Todas essas são possibilidades de interpretação. Todas essas. E essa é a grande, sacada de alguns, dos tradutores, que eles têm que entrar e estudar o grego tão profundamente e pegar textos do Antigo Testamento e no contexto para falar, não, está dizendo assim, a melhor tradução é essa. E como eles conseguiram decodificar esses 3 genitivos, que podem ser lidos de várias formas aqui, Olha que interessante. Eu não vou falar as várias interpretações, já falei por causa do tempo. Vocês já entenderam já a complicação aqui, Eles encontram lá em Jeremias, capítulo 51, versículo 7, um texto que diz assim: a Babilônia era um copo de ouro, e na mão do Senhor, e embriagava toda a terra. Opa, tem um texto que fala de embriaguez, Babilônia, copo, cálice. Olha que interessante. As nações beberam do seu vinho, e por isso estão fora de si. Então as nações, elas beberam o vinho da Babilônia e se tornaram fora de si, no contexto aqui do Antigo Testamento. Então existe aqui uma luz para os tradutores caminharem, falar, peraí, vamos entender. Mas também tem um contexto do próprio Apocalipse, Em capítulo 16, versículo 9, o texto diz assim: Deus lembrou-se da grande Babilônia, e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Então Deus deu o cálice do vinho, do furor, da sua ira, da ira de Deus. Aí a gente começa, peraí, existe uma ira de Deus implícita no texto. Então o furor aqui provavelmente é o furor de Deus, porque está conectado ao juízo. Então olha que interessante como eles vão traduzindo aqui, Então o que acontece aqui? No versículo 9 também existe uma explicação, versículo 10 também explica uma explicação para a gente. Também esse beberá do vinho do furor de Deus. Então lá no versículo 8, o furor é de Deus. A ira, porque tem a ver com o juízo, é de Deus. Então eu poderia dizer então que todas as nações bebem do vinho do furor de Deus, que provém da prostituição que a Babilônia provoca. Então eu começo a interpretar. Só que também pode ser o vinho da prostituição que a Babilônia dá, promovendo o juízo de Deus sobre aqueles que estão se embebedando desse vinho da Babilônia. Mas o que nós temos que entender é que existe um julgamento de Deus sobre aqueles que estão compactuados do sistema idólatra. É isso. A interpretação não está difícil. Mas para traduzir eles têm essa dificuldade aí interessante, O significado então poderia ser assim, como o vinho, olha que interessante que Osborne dá um significado aí, ele fala assim: como o vinho que produz uma paixão pela imoralidade. Então o vinho aqui, ele é o vinho da prostituição. Ele produz uma paixão pela imoralidade da cidade babilônica. E leva à ira de Deus por causa da depravação. Então ele entende que o vinho é o que as nações estão tomando, ofertado pela Babilônia, que são as suas prostituições. E esse tomar do vinho da Babilônia, compactuar com ela, nós vamos ver, promove a ira de Deus sobre a Babilônia. Então isso é bem interessante, essas questões aí. Do grego, tudo, que ajuda a interpretar. Aí versículo 9. Seguiu-se a este, outro, o terceiro anjo, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta, e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus.
E esse vinho do furor de Deus é preparado sem... Por que sem mistura? Eu vou adiantar já, depois eu pulo aqui. Na época antiga, eles bebiam vinho mesmo. Alguns falam, não é vinho, suco de uva, era vinho mesmo, tá, gente? Porque embriagavam. Só que eles tinham um costume que, para não se embriagar, e por causa do valor, porque nem todo mundo tinha dinheiro para comprar um vinho puro, e era cultural, diluir o vinho na água. E ele ficava, então, mais leve. Então, quem tomava o vinho puro, ele queria se embebedar mais rápido. O que Deus está falando é justamente isso aqui. Que Deus vai oferecer agora um vinho do furor dele. Como vocês se embebedaram com o vinho da Babilônia, eu vou dar a vocês o meu vinho. O vinho do furor, o vinho da minha ira. E o vinho da minha ira não vai estar misturado. Vai estar forte para derrubar vocês. É essa a grande questão. É a pura ira. Eu não vou misturar, não vou diluir a ira. Não, é exato, esse é o sentido aqui. Por isso que ele fala, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Algo extremamente interessante que a gente vai desenvolver talvez a semana que vem aqui. Esse juízo de Deus sobre as pessoas marcadas pela besta e que se embebedaram da prostituição da Babilônia e que não aceitaram se arrepender, lembra do Evangelho Eterno? Elas vão estar recebendo o cálice da ira de Deus com fogo, enxofre, a gente vai ver todo esse significado, diante dos anjos e do Cordeiro. Há uma sentença jurídica aqui, de como se o Cordeiro estivesse olhando aqueles que o perseguiram, que o negaram e martirizaram a sua igreja, e agora chegou a hora da justiça, e eles vão estar ali, recebendo a ira de Deus, diante do Cordeiro, tendo encarar aqueles que eles blasfemaram, desonraram, perseguiram. Gente, é uma cena muito forte, né? A Apocalipse ele traz esse peso do juízo daqueles que não estão em Cristo de uma forma forte, né? Versículo 11. A fumaça, por que fumaça? Porque tem fogo, tem enxofre nesse julgamento, então tem fumaça. A gente vai ver o que significa fumaça. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Então fala de um tipo de resultado que é permanente. Nós vamos ver isso com mais calma. E os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Então, o descanso que os mártires vão receber, aqueles que não têm a Deus e que levaram a marca, não terão. Então, é um tipo de não descanso eterno, de tormento, de alguma forma, que tem a ver com esse juízo de Deus, que é um juízo da ira de Deus. Tá? Então, a semana que vem eu acho que a gente trabalha aqui, porque senão eu acho que vai ficar muita coisa hoje aqui. Deixa eu ver. Eu acho que vai ficar. Aí o que acontece? Para terminar por hoje só, eu vou fazer a leitura até o 13. De repente aparece um parêntese no meio, aí no versículo 12. Ele parece que está falando de uma coisa, aí ele começa e ele fala assim: aqui está a perseverança dos santos. De novo, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então quer dizer, no meio disso tudo, os santos estão como? Perseverando. Perseverando e mantendo a sua fé em Jesus. Mais uma vez, aqui tem um genitivo complicado de tradução, né? Pistis Iesu, é assim que está escrito no original, que é fé de Jesus, fé a respeito de Jesus, fé acerca de Jesus,
fé que pertence a Jesus, fé que tem origem a Jesus. Essa é toda a possibilidade e gama de interpretação. E ainda pistes significa fidelidade de Jesus, sobre Jesus, a respeito, fidelidade que tem origem em Jesus, que tem como resultado. Então é um monte de interpretação que os tradutores preferem simplesmente aqui o meu fé em. Ele colocou Jesus como objeto da fé. Fé em Jesus. Só que pode ser traduzido, de acordo com o Apocalipse, fidelidade a Jesus. Olha lá, olha que interessante. A NTLH, em vez de fé, fala da fidelidade, que tem mais a ver com a temática de Apocalipse. Seja fiel até o fim. Está falando sempre de uma fé, mas não de uma fé de crença na mente. Uma fé de atitude fiel e leal àquele que você está crendo. Interessante, né? Exato, é uma permanência de fé que tem a ver com fidelidade. A palavra ela pode ser traduzida dos dois jeitos, tá? Pistes é grego, fé ou fidelidade. Isso é um problema bem grande para os teólogos aí em algumas situações, tá? Pistes é a palavra, ou pistel, aí tem que ver qual que é o verbo, qual que é o substantivo, né? Aqui, deixa eu ver se eu ver no texto, deixa eu ver exatamente, deixa eu ver se eu encontro a palavra como está aqui. Aqui é como se fosse uma conjugação verbal, tá? Ten pistin, pistin vem de pistes, que é fé. Pistin e Iesu, né? Que é justamente Iesu, que é um genitivo do nome Jesus, que vai dar essa interpretação. Fé em Jesus, crença de Jesus, confiança, fidelidade. Você teria várias possibilidades de interpretação, tá bom? Então, exatamente isso. E a NTLH preferiu, que eu também acho mais interessante, da fidelidade. A perseverança dos santos, ela tem a ver no final dos tempos com a nossa fidelidade. A nossa fé fiel, não aquela fé assim, eu creio. Não é isso que Apocalipse está falando. Ele está falando de uma fé viva, de uma fé que não nega ele nas atitudes do dia a dia. Tem a ver com fidelidade, com lealdade. E no meio de tudo isso que está acontecendo, sempre a igreja tem que permanecer fiel. Essa é a perseverança dos santos. Guardar os mandamentos e ser fiel a Jesus. E a fidelidade a Jesus tem a ver também com proclamação do Evangelho, com cumprir a missão, fazer aquilo que as duas testemunhas fizeram, profetizar, chamar as pessoas a temer a Deus, se arrepender. Essa é a fidelidade da igreja. Além de não negar a fé, anunciar o Evangelho que salva. Tá? Então é muito, muito bom, né? A gente entender aí como que Apocalipse vai se desenvolvendo, tá certo? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, nos colocarmos em pé. Eu vou anotar aqui onde eu parei, para a gente retomar. Eu vou retomar a partir do 9, porque tem bastante detalhezinho aí, a gente dá uma retomada aqui do 9 em diante, tá ok? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de reflexão na sua palavra. Grato, Senhor, pelo entendimento, pelo teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, a de verdade permanecermos fiéis a Jesus, obedecendo o mandamento, perseverando, Senhor. Essa é a perseverança dos santos. Aqueles que perseveram são aqueles que se mantêm em obediência a Deus, a palavra e a fidelidade a Jesus, que é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Cristo, nosso Salvador. E sabemos que é uma graça que está em nós operando para nos ajudar a perseverar até o fim, que não temos capacidade sem a tua ajuda de fazer isso. Por isso clamamos, nos ajude, nos agracie com o poder do teu Espírito e a graça de perseverar e continuarmos fiéis ao Senhor em qualquer situação da vida, Senhor. Nós te louvamos mais um dia de todo o coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.